Olá, mulher! Hoje entramos na quarta semana de devocional do livro Mulheres Enraizadas. Nós já pudemos passar pela primeira semana, onde estudamos a história de uma raiz ferida. Que tudo começa com uma semente. Tudo aquilo que vai dar fruto precisa começar com uma semente. E a semente também começa na palavra. A palavra ela é um fundamento seguro, proporcional. Depois nós passamos a estudar um pouquinho a respeito de onde estão nossas raízes. Se elas estão perdidas pelo caminho, se elas estão no terreno das emoções, se elas estão nos espinhos, se elas estão na terra boa. Onde é que estão as nossas raízes? Depois nós pudemos estudar primeiro as raízes, depois os frutos. Acostume-se com essa ideia. Onde nós podemos falar a respeito da síndrome da disfuncionalidade, falamos um pouquinho da semelhança da mulher com aqueles 4 tipos de árvores, onde pudemos descobrir aí qual delas nós somos, né? Nós estamos parecidas e depois finalizamos um pouquinho com a agitação e a respeito da comparação, quanto ela é ruim. Nesta semana nós vamos estudar a respeito das raízes podadas. Nós vamos entender a respeito da beleza no processo de crescimento. Vamos lá? Eu te convido aí comigo para o primeiro dia da semana. Então nós iniciamos aqui, nós estamos no dia 22 e são 56 dias. Né? A lição de hoje, então, é o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. O versículo separado está em Provérbios 27, 18, parte A. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto. Aqui ela começa falando a respeito das diversas definições que a palavra cuidado tem. E ela fala que a mais direta, que todos nós conhecemos, o cuidado significa cautela, atenção especial e cultivo, aqui no caso do versículo, né? Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. Ou seja, se você cuida, você tem. Se você descuida, você perde. E lá no Éden, Deus colocou o homem para cuidar do jardim. Então nós aprendemos que esse ato de cuidar, ele é essencial na nossa vida. Toda a criação, toda a natureza, ela precisa, faz parte da ação humana, ela precisa da nossa ação. Então, para tudo existe uma manutenção e uma preservação. Por exemplo, se a gente for parar para pensar, a nossa casa, o nosso carro, os nossos objetos, o nosso jardim, tudo, a nossa bolsa, tudo precisa de preservação e conservação. Se eu não cuido do meu secador de cabelo, deixo ele cair pelo chão, ele vai me trazer dano, né? Não vai parar de funcionar. Assim é a minha bolsa. Se ela vira uma catástrofe, eu não consigo achar nada na hora que eu preciso. O meu carro ele precisa estar cheirosinho, né? Ele precisa estar sem um monte de papel, a gente de tempo em tempo está recolhendo. Assim é a nossa casa. Se ela está toda empoeirada, isso traz até um desgosto para a gente não consegue ficar numa casa assim. E assim são os relacionamentos também. Algumas áreas de cuidado geralmente são esquecidas ou negligenciadas, como os relacionamentos. Os relacionamentos eles também precisam ser regados, zelado, protegido. E às vezes a gente não tem esse reparo. Às vezes a gente vai passando e vai achando que o relacionamento ele vai cuidando por si só. Mas a gente se esquece. E por isso que essa lição ela vem para nos lembrar. Nós precisamos ter esse zelo do cuidado com todas as nossas coisas. O Senhor nos fez mordomos de tudo que temos, de tudo que somos, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, das nossas coisas, das nossas finanças. Então comece hoje pensando que é muito melhor
você estar cuidando, né, do custo. O custo do cuidado é sempre menor, quer dizer, né, do que o custo do reparo. Por quê? Porque se eu paro para depois cuidar de uma família que ela está completamente largada, descuidada, eu estou completamente ausente, não tenho dedicado os meus dias, é muito pior, é muito mais trabalhoso. Então, aí ela pergunta aqui no livro, quantas vezes você tem saído com o teu esposo para jantar a sós? Para você olhar nos olhos dele, para você poder conversar, para você poder agradecer, para vocês poderem orarem juntos, né? Então é muito comum uma mulher se doar quase que integralmente aos filhos ou ao trabalho e não preservar e não separar nenhum tempo para o marido. Então os relacionamentos eles também precisam de cuidado. E isso eu digo também relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais. Às vezes nós vamos indo, nós precisamos estar a sós com os nossos pais, com os nossos amigos, com pessoas que às vezes a gente está ajudando, a gente precisa parar um pouquinho, olhar nos olhos, relacionamento. Então, um dos maiores erros nessa área é confiar apenas no fato de que nós amamos as pessoas e que o relacionamento ao decorrer do tempo ele vai indo. E isso não é assim. Um relacionamento, uma coisa, um objeto, um jardim, nada se sustenta sem constante cuidado e manutenção. Grave isso nesse primeiro dia da semana. E Deus também, ele fala que nós precisamos de asepsia e zelo frequente. Quando estamos na presença de Deus, o Espírito Santo ele destrói todos os germes capazes de infectar a nossa mente e o nosso coração, limpando-nos por completo. Você já percebeu isso? Às vezes eu estou abalada com algumas questões da vida cotidiana e quando eu me sento realmente na presença de Deus, eu consigo sentir aquele toque, aquele afago, aquela mudança. Eu saio de uma oração diferente da forma que eu entrei. Esse é o nosso Deus. Então, porém, nós temos que dar essa permissão. Eu preciso também parar, fazer a minha parte, que é parar e falar: Senhor, muda, lava-me. Quero transformar essa água que há em mim, né? Para que essa sede esteja sempre voltada no Senhor. E aqui ela fala mais ainda, né, que para essa água muitas vezes ser transformada, nós precisamos mergulhar no Senhor. Assim a gente pode assemelhar a um banho. Quando a gente toma um banho, às vezes a gente passa por alguma cirurgia, às vezes a gente está em algum ambiente, hospital, num acampamento, eu não sei, onde não tem local para tomar banho, a gente vai tomar um banho de lencinho, né? Às vezes a gente toma um banho de bacia, aquele algo muito rápido. Você se sente limpa, limpa, limpa? A gente não vê a hora de chegar o tempo e a possibilidade do próximo banho, né? De água mesmo que cai sobre a nossa cabeça, de uma água onde a gente pode ali mergulhar naquela água e falar, puxa, que gostoso. Isso sim é chamado de um banho. Eu me lembro quando eu era criança, tinha muita questão de não ter água. E aí, às vezes, a gente tinha que pegar a água e acabava a energia também, a gente tinha que esquentar no fogão. Era uma diversão para a criança, mas mesmo assim, eu lembro que eu não me sentia totalmente limpinha, né? Então, para a gente também estar nessa conexão com os nossos, nessa conexão com as nossas coisas, a gente precisa se entregar ao Senhor, dizendo: Senhor, modifica a minha mente, faz eu amar o meu marido, mesmo que às vezes eu não sinta que ele me ame o tanto que eu gostaria, não sei, abra o seu coração e mergulhe diante do Senhor para que Ele possa te fazer amar o teu marido mais que você amou ontem. Isso faz toda a diferença. Senhor, me ajuda a amar o meu filho, mesmo que ele esteja afastado, mesmo que ele esteja aprontando. Senhor, mesmo que ele esteja numa vida lastimável, me faz, dobra esse amor. Então mergulha diante do Senhor, Ele nos lava, Ele nos transforma, Ele nos renova, Ele nos purifica, Ele nos deixa cheirosa, a fim de que possamos seguir e ir transbordando desse amor que só Ele tem.
Então, além disso, né, além dessa asepsia, dessa limpeza, além do zelo, do cuidado, da dedicação de tempo, da proteção que nós devemos ter com os nossos relacionamentos, com as nossas coisas, nós também devemos ter, o cuidado também existe investimento. Se nós queremos colher frutos saudáveis nos relacionamentos, na vida com Deus e no chamado ministerial, precisaremos investir tempo e atenção naquilo que foi posto sob a nossa responsabilidade. Por isso, a gente volta a falar aí dos capítulos anteriores. Invista nas suas raízes, intensifique os seus esforços, use os seus dias e os seus recursos que tem à mão para usufruir do fruto da árvore. Ou seja, o fruto, lembra da primeira semana, a gente vai entregar os nossos frutos ao Senhor. Às vezes a gente acha que os nossos frutos, a gente conseguiu ajudar uma vida. Que mérito gostoso, olha, aquele é fruto meu. Não, aquele fruto é do Senhor, nós só somos um instrumento. Nós devemos cuidar da nossa raiz para o Senhor nutrir, Ele cuida do crescimento, lembrem-se. E aí nós temos então o quê? Que investir tempo também nesse cuidado com a nossa raiz. Investir tempo com os nossos esforços. Se você se dedica a algum ministério, se dedique ao máximo ao que você pode. Se você dedica na limpeza da tua casa, se você se dedica a lavar uma louça, se você se dedica a fazer uma comida, isso é seu primeiro ministério, é dentro da sua casa. Os seus precisam ver essa animosidade, esse amor em você. Não adianta nada a gente ser alguma coisa fora de casa e dentro de casa a gente ser aquela mulher rixosa, gritona, reclamona. Né? Embora eu trabalhe fora, né, tenho as minhas pacientes que eu tenho atendido com muito amor, mas quando eu paro para fazer o serviço de casa, eu me entrego. É muito gostoso. Né? Eu posso lavar uma louça, eu vou fazer aquilo bem lavado. Por quê? Porque aquilo ali tem fruto por trás daquilo. Tem Mariana me vendo, tem Davi me vendo, tem marido se orgulhando. Né? Então a gente precisa investir o nosso eu, o nosso cuidado, o nosso tempo nessas nossas raízes, para que os frutos possam ser intensificados. E por fim, ela fala a respeito do cuidado que requer perseverança. Ela menciona aqui que escovar os dentes diariamente nos impede de perder os dentes mais tarde. Então, o que parece ser um exercício pequeno e banal, né, que nós escovarmos os nossos dentes diariamente, ele pode nos proteger lá no futuro. Né? Então, assim, podemos perder o que é importante simplesmente por negligenciarmos o trivial. Então, assim, o que parece simples, nós precisamos voltar à nossa essência. O que parece simples para você é o máximo para Deus. Então, dedique-se à sua família, dedique-se aos seus, dedique-se aos seus pais, dedique no seu trabalho, esteja ali íntegra, inteira, sem estar em internet, sem estar perdendo tempo aqui e ali. Você está sendo paga para aquilo. É uma bênção quando você sai do seu trabalho e você fala, puxa, eu cumpri a demanda que eu tinha. Então, a melhor forma de você avaliar os campos dos quais tratamos hoje é responder algumas perguntas com franqueza. Ela deixa aqui no livro. Primeira, como está a sua vida diária com Deus? Qual é a sua dedicação? É algo muito rápido que você, como se fosse um comprimido que você toma, pedindo a bênção para que o seu dia seja abençoado? Ou você realmente se derrama e diga, Senhor, molda-me, Senhor, muda. Senhor, aquilo que eu não estou enxergando, faz-me enxergar. Item 2. Até que ponto tem nutrido seus relacionamentos como esposa, como mãe, como filha, como irmã, como amiga? E eu coloco aqui, né, como serva, como trabalhadora. O seu trabalho você tem feito com excelência? Quando você se dedica à sua casa, tem sido algo com amor e com excelência? E terceiro, como está o jardim do seu coração? Como está? O seu jardim do seu coração, ele precisa estar emocionalmente saudável. Então, cuide.
É melhor prevenir do que remediar. É melhor você hoje se abrir do que ficar com tudo isso guardado às vezes dentro do seu coração, e o seu jardim não vai florescer porque as suas raízes estão doentinhas. Então cuide disso. Não queremos perder nada daquilo que o Senhor nos deu e Ele nos dá, e Ele diz que Ele quer que nós tenhamos uma vida com abundância. Então não permita-se perder nada que o Senhor te dá por negligência e falta de cuidado. Diga ao Senhor hoje que você quer ser uma boa mordoma de tudo aquilo, um bom mordomo de tudo aquilo que Ele coloca às tuas mãos, ao teu físico, tudo, porque o custo do reparo é muito maior. Um simples exemplo que a gente sabe que é quando a gente entra numa casa e às vezes a gente tem que fazer alguns reparos, e às vezes a gente vê algum reparo ali com vazamento e a gente fala, não vou fazer. A gente vai deixando aquele vazamento, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai batendo, vai batendo, vai batendo aquela água e vai amolecendo tudo. Quando a gente vê, rompe toda a parede. Assim somos nós. Que Deus possa ministrar e falar imensamente ao teu coração. Que você possa hoje parar e se acolher e pensar que tudo aquilo que nos rodeia precisa de cuidado.